essa semana a gente aqui no Café em Foco Entrevista recebe a advogada Vanessa Baquiel, que vai tirar as dúvidas sobre aposentadoria. Nós todos trabalhamos e queremos gozar de um tempo com bons rendimentos. E é isso que ela vai explicar pra gente. Vanessa, obrigada por estar aqui conosco. O produtor rural tem uma aposentadoria diferente. Ele precisa contribuir, né? Mas é diferente. Como que qual a importância de fazer essa contribuição, Vanessa? Olá, Valéria, pessoal que está assistindo a gente. Então, como você mesmo disse, a aposentadoria é um tema muito comum e muito importante, né? Não só para as pessoas que trabalham na zona urbana, como também o produtor rural. E o produtor rural, ele tem algumas peculiaridades em razão da atividade que ele exerce. É diferente? É diferente. O segurado especial, por exemplo, que ele é uma figura muito especial para a Previdência. Ele é aquela pessoa que ele produz na terra dele, de até 4 módulos fiscais, que para Nova Resende equivale a 28 hectares. E ele produz, ele trabalha junto com a sua família. É aquele produtor que trabalha junto com a esposa, com os filhos, para o sustento familiar. E a sobra desse sustento ele comercializa ali na feira, uma coisa bem informal. A contribuição deles é diferente, por quê? Ele vai ter que descontar a porcentagem de 1,3% da comercialização do produto. Mesmo que ele não forneça a nota fiscal. Com a nota fiscal. O comprador, ele vai recolher esse valor, 1,3%, e ele vai equivaler à contribuição previdenciária. E quando ele faz uma venda direta, ou aquelas vendas que ele realiza sem nota fiscal, ele tem que contabilizar isso também na hora de pagar a contribuição, Vanessa? Sim, o ideal é que seja feita toda a renda. De toda a renda, é esse desconto, né? Ou seja, quanto maior o pagamento que ele fizer para o INSS, maior será o retorno na hora da aposentadoria, é isso? O segurado especial, ele tem mais um detalhe. Se ele continua recolhendo para o INSS desse modo, descontando a porcentagem da venda, ele tem direito a um salário mínimo para todos os benefícios. Ah, mas eu quero um benefício melhor. Ele pode recolher mais. Ele vai recolher diferente. Ele vai recolher como segurado facultativo. Segurado especial facultativo. Tem que ser nesse código, que daí ele consegue um benefício melhor. Para o produtor que estiver nos ouvindo, ou a produtora que estiver lá e que falou, olha, eu tô indo. Vocês hoje estão com um escritório dentro do shopping rural, que é a sede da Coopervitar, é isso? Sim. E vocês estão atendendo todos os dias em Nova Resende? Nós estamos atendendo presencialmente quinta e sexta-feira. Nos outros dias teremos um estagiário, uma pessoa responsável ali por receber as pessoas e marcar o agendamento, né? Nada impede que a gente possa atender essa pessoa de modo virtual também. Dentro desse universo da Previdência Rural, a gente tem a mulher do produtor ou a esposa que ficou viúva. Tem diferença da aposentadoria para a mulher e para o homem rural? A diferença é a questão da idade. Uma vantagem para o segurado especial é que eles não sofreram com a reforma da Previdência, ocorrida em 2019. A mulher, ela precisa ter 55 anos. 15 anos comprovados de atividade rural, enquanto o homem precisa comprovar 15 anos também, só que ter 60 anos de idade. E essa comprovação é para quem? É proprietário da rural ou aquele arrendatário, aquela pessoa que é funcionário ou que trabalha, né, o que a gente chama de meeiro? Ele também tem esses direitos assegurados? Tem esses direitos. O trabalhador rural, ele tem um empregador. Né? Então ele não é segurado especial. O segurado especial é aquele que trabalha na roça. O meieiro, seria o meieiro. O meieiro é o caso. O pescador artesanal, o indígena, ele é um segurado. Homem aposentou aos 60 e a mulher aos 55. O pessoal que trabalha na colheita de café, ele tem direito a isso ou não? Ou como ele tem carteira assinada, ele é contratado, ele não tem direito? Isso. Essa pessoa, ela vai entrar na regra normal. O homem vai aposentar aos 65 e a mulher, hoje, 2023, aos 62 anos. Então, só tem direito à aposentadoria rural quem realmente sobrevive da renda rural, não aquele temporário que é contratado durante a colheita ou durante a safra. Exatamente. Se é empregado de um empregador, ele não entra nessa regra do segurado especial. A grande dúvida, a gente está falando sobre previdência e muita gente fala assim, quando é que eu posso começar
a contribuir com a minha aposentadoria na área rural? Tem uma idade mínima para ele começar? A partir dos 16 anos a pessoa já pode recolher. Tanto o urbano quanto o rural, certo? Decisões judiciais a respeito de reconhecimento de período rural, ela pode levar em consideração a partir de criança. Se comprovar que aquele menino, aquela menina, a partir dos 8, 12 anos de idade já auxiliava na roça, pode ser comprovado. Hoje ainda pode? Pode ser comprovado isso. Só que para recolhimento a partir de 16 anos. E aí, como todo esse processo, né, porque para aposentar você tem que ter lá comprovantes, nota fiscal, vários documentos, esse processo tem que ser feito com o auxílio de um advogado. Administrativamente não é necessário advogado. O advogado ele vem para auxiliar na questão de documentação, algum indeferimento, cumprimento de exigência, né? Até porque o INSS ele dificultou um pouco a questão de requerimentos, que tudo é através da internet agora. A pessoa se dirige ao INSS, a agência, ela vai ser instruída a entrar no portal Meu INSS e fazer o requerimento. Mas quem tem dificuldade em preencher esses requerimentos deve procurar um profissional. E esse profissional seria o advogado? Sim, uma pessoa especializada. No caso, um advogado especialista em direito previdenciário. Que é o seu caso. Você fez o meu caso. Você foi lá, fez direito e se especializou em previdência. Sim, eu presto assessoria tanto em processo administrativo quanto também na judicialização daqueles processos que foram indeferidos, que necessitam de revisão. Ou seja, alguém está lá, aposentou e não era isso, olha, eu acho que eu merecia receber mais, eu acho que é direito, eu tenho direito a um valor maior do que eu estou recebendo na minha aposentadoria. Ele pode entrar com uma revisão? Pode entrar com a revisão. Para isso, é importante que a gente estabeleça o quê? Temos o prazo decadencial. O benefício foi indeferido hoje, a pessoa tem 10 anos para entrar com um período de revisão. Né? E depois de 10 anos não pode pedir a revisão? Depois de 10 anos, não. Aí você perde o direito a pedir a revisão. E você vai receber só os últimos 5 anos, porque para pagamento incide a prescrição quinquenal. Outra questão é com relação à doença ou invalidez. Quando você é segurado do INSS, você tem esse tipo de ajuda, esse tipo de auxílio. No caso do produtor rural, ele também tem essas garantias? Também tem essas garantias, no valor máximo de um salário mínimo, se ele não contribuir a mais. Né? Então, por exemplo, ele teve lá, quebrou uma perna, mas ele está em dia com a sua contribuição. Ele tem direito a requerer isso? Tem direito. E como é que ele pode fazer isso? Ele faz isso a partir do portal Meu INSS, que ele precisa agendar uma perícia, né? E a partir da perícia vai ser solicitado o documento rural, comprovação da condição rurícola dele, né? Mas ele tem pleno direito. Dentro da aposentadoria especial de invalidez, o produtor paga, está em dia, ou teve um acidente, ele lá ou perdeu uma perna, ou teve um acidente que o incapacitou para continuar trabalhando na área rural, também está dentro do direito previdenciário isso? Sim, são situações dentro do direito previdenciário. Sim, o trabalhador rural ele tem direito a todos os benefícios. E tem tempo, prescreve, por exemplo, a gente acompanha aqui dentro da Resende Web vários acidentes de trabalho que ocorrem no meio rural. Muitos deles com trator. Às vezes a pessoa acaba perdendo, às vezes, uma mão, um braço. Isso ele pode ser aposentado também, Vanessa? Pode ser aposentado. Quem vai definir se ele vai receber um benefício temporário, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez permanente é o médico. O perito do INSS? O perito, ele vai passar pela perícia, onde vai ser avaliado através de relatório, ali no exame clínico, né? Tudo isso. E quem vai definir será o médico. Dentro dessa questão de saúde ainda tem o caso da gravidez, né? A gestacional. O trabalhador rural, a trabalhadora rural, ela tem direito? Salário maternidade. Tem direito. Hoje, por quanto tempo? Na área rural? Por 120 dias. 120. E ela tem que dar entrada através também Tem que dar entrada através do portal Meu INSS. A partir de que mês que ela tem que fazer isso? Ela pode fazer isso até 28 dias antes do parto. Mas aí ela tem que estar pagando. Tem que estar contribuindo. Tem que estar com a qualidade de segurado. E aí, esse tempo, ou seja, ela deu entrada, a produtora rural vai ter o seu salário maternidade por 4 meses. Exatamente. São essas as questões que você tem orientado lá no escritório? Sim. Tá?
A gente vai para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas dos produtores rurais sobre previdência social com a advogada Vanessa Baquião. Um segundo só. Todos os domingos, às 7 horas da noite, é transmitida aqui pela TV Resende Web a Santa Missa aqui da paróquia Santa Rita de Cássia de Nova Resende. Você é nosso convidado para todos os domingos estar conosco, sintonizados pela TV Resende Web. Assista, participe e que nós deixemos que a Palavra de Deus conduza os nossos passos. Toda quinta-feira o Cantinho da Tuia. Bebezão e todos nós, sempre com vocês aí. Bora ver aí, Bebezão, remata aí pra mim. TV Resende Web, o Cantinho da Tuia, toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Você que canta, vem apresentar o programa junto com a gente. Cantinho da Tuia, toda quinta-feira às 8 horas da noite. Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Resende Web, falando com a advogada previdenciária Vanessa Baquião, que está esclarecendo e tirando dúvidas que nos foram enviadas previamente pelos produtores. Vanessa, obrigada por estar respondendo esse batalhão de perguntas aí. Vanessa, a diferença entre, por exemplo, o tratorista e o trabalhador rural que é familiar, tem alguma diferença nisso? Tem algumas diferenças, peculiaridades, né? Aquela pessoa que é o segurado especial, que trabalha juntamente com a sua família em regime de economia familiar, como a gente comentou, ela tem direito a benefícios em um salário mínimo, só um salário mínimo. Essa pessoa, o que ela precisa? Comprovar que as terras dela têm até 4 módulos fiscais, o tamanho, né? Que em Nova Resende, cada módulo fiscal equivale a 28 hectares. Ela não pode ter empregados, ela não pode contratar pessoas além de 120 dias por ano. Por exemplo, ela pode contratar um auxiliar, alguém que vá lá e trabalhe 120 dias por ano. Não pode contratar 2 por 120 dias. Se ela contratar 2, esses 2 podem trabalhar por 60 dias, certo? E ela contribui dessa maneira, através de uma porcentagem da comercialização. A outra pessoa, por exemplo, temos um indivíduo que tem uma terra com tamanho maior, tem alguns trabalhadores, uma produção boa, né? Ele deve contribuir através de contribuições como contribuinte individual, né? Que aí ele já pode receber um valor maior, né? Então tem alguns detalhezinhos, algumas E quem diferenças. presta serviço? Ele é considerado, por exemplo, um tratorista. Ele tem lá a atividade dele no meio rural. Ele é considerado um prestador de serviço rural? Não? Como que ele entra nisso? É um prestador de serviço, então ele deve recolher, né, em cima daquilo. Mas ele não entra na categoria rural. Mesmo prestando serviço na área rural, ele não entra. Ele não entra como segurado especial, porque o segurado especial é aquele que trabalha na terra dele. E com relação à documentação? O que precisa? Cheguei aos 60 anos, é isso? Para a mulher, ou 65 para o homem, não é isso? Não. Teve outra? Para o trabalhador rural, é a mulher 55 e o homem 60. Cheguei nessa idade, estou querendo me aposentar. Que documento que eu preciso levar? Carteira de identidade, está tudo certo? Não, Valéria, esse é um assunto muito, assim, importante da gente tocar mesmo. Porque às vezes as pessoas chegam no escritório e falam, mas eu tenho só isso, é suficiente. Pessoal, nós temos muitos documentos que a gente consegue comprovar esse período rural. Como, por exemplo, a sua certidão de nascimento, onde consta o seu pai como lavrador. É um início de prova material, né? Porque hoje até nem tanto, mas antigamente muita criança ajudava o pai, auxiliava na roça, né? Então a prova em nome do pai até o casamento ela é válida. Certidão de nascimento, certidão de casamento dos pais constando como lavrador, matrícula escolar em escola rural. Todo documento que pode constar o pai como lavrador, ele é prova para você, né? Além disso, notas fiscais, ITR, documentos relacionados à área agrícola, né? Foto também vale? Foto, testemunhas, né? Então,
É uma área da Previdência muito rica em provas, a gente tem várias maneiras de comprovar isso. O que o produtor tem que ir fazendo ao longo da vida? Que documento que ele tem que ir guardando? Ele tem que ter uma pastinha lá? Eu sugiro que tenha uma pastinha, que faça uma busca junto aos familiares, né, de toda a documentação, ITR, escritura das terras, notas fiscais. Vai fazendo um planejamento, é o planejamento previdenciário, para você, quando chegar na idade, você já está tudo certo. Ou seja, quem começa cedo tem menos trabalho lá na frente. Tem. Embora há muita mudança na legislação de previdência, Sim. né, Vanessa? Tem uma alteração constante disso. Tem uma alteração constante, mas nós temos o direito adquirido. Aquelas pessoas que já iniciaram as atividades antes da reforma, ela tem o direito adquirido dela. Ela não vai entrar na regra de transição, por exemplo. Então, cada caso é um caso, né? No escritório, a gente faz esse planejamento previdenciário, onde é possível calcular valor do benefício, data provável, né? A gente faz a orientação de valores que a pessoa deve recolher, se precisa recolher, se não precisa. É muito importante esse planejamento. A gente não tem muita cultura no Brasil de planejar chegar na velhice segurado, né? E a gente só lembra dos direitos quando precisa. Por exemplo, eu vou lembrar, se eu tivesse pago a Previdência agora que eu quebrei a perna. Se eu tivesse recolhido a contribuição quando eu tive um acidente, né? Ou, por exemplo, no caso de gravidez, quantas mulheres tiveram filhos na área rural e não receberam a contribuição de maternidade, que é um direito. E muitas dessas mulheres não sabem disso, né, Vanessa? Então, tem muitos benefícios na Previdência. Às vezes a gente só pensa em aposentadoria por idade, em pensão, né? Quando falece, né? Quando falece. Mas temos benefícios assistenciais, né? Pessoas de baixa renda. Temos benefícios por incapacidade, auxílio doença, auxílio acidente, que é um benefício pouco conhecido, mas muito importante, porque é aquele benefício que a pessoa pode receber e continuar trabalhando. Diferente do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. Um auxílio acidente, para você ter uma ideia, é uma redução da capacidade, que ela pode ser leve, moderada ou grave. A pessoa, ela não precisa, por exemplo, ter a falta de um membro. Ela pode ter a redução, ela não consegue fazer a força necessária com o braço para desenvolver uma atividade. Ela pode receber o auxílio acidente. E isso não impede que ela tenha, junto com o auxílio acidente, um outro salário, outra renda. Sim, ela pode continuar trabalhando até completar o tempo de da aposentadoria. Dentro de todos esses assuntos que você colocou aí, vocês prestam também assessoria lá no escritório. Sim. Ou seja, se alguém que está ouvindo ficou com uma dúvida ou ainda tem algum ponto que não ficou esclarecido, pode procurar vocês lá. É isso? Pode nos procurar através do Instagram, que nós temos o Instagram do escritório, Baquião, Rossi Miglioranzi e Associados. Através lá do prédio, né? E do telefone também. De vocês. Pode deixar, pode falar o telefone. Nosso telefone é 35 99179 2080. Pode repetir, por favor? 35 99179 2080. Nós estamos com o escritório em Poços, né? E abrimos agora em Nova Resende também. E está sendo uma experiência muito bacana, o pessoal daqui muito receptivo, atencioso. Mas você não atende só Nova Resende aqui não, vocês têm toda a área aqui, São Pedro, Juruáia, Gospé. Estamos com o escritório físico nessas duas cidades. Mas agora, por conta da possibilidade de trabalho à distância, todos os processos são eletrônicos, a gente consegue atender uma área maior. Ok. Foi a nossa conversa do Café em Foco desta semana com a advogada previdenciária Vanessa Baquião. Você ficou com dúvida? Tem alguma pergunta, algum assunto que você quer tratar pessoalmente? Procure o escritório e resolva aí essa dúvida e os seus direitos, né? Garanta os seus direitos. Não deixe para a hora que você tiver um imprevisto ou para o último momento lá da sua aposentadoria. Bem, por hoje é só. A gente volta na semana que vem com mais conversa com o Café em Foco. Até lá. Tchau. TV Resende Web. Apoio Café Petúnia. O bom da vida é tomar um bom café. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas.
Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência.